Galera, depois que eu comecei a estudar de forma correta por questões, o meu índice de acerto subiu pelo menos aí 400%, 500%. Eu vou te contar o que eu fiz aqui, então fica até o final do vídeo, beleza, galera? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Como passei, podcast dos aprovados. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas vamos lá, galera, olha só, deixando meu Instagram aqui, Anderson, @Anderson Concursado, hein? Segue nós lá, mano, e nosso Telegram. Cara, como que estuda diretamente por questões? Isso foi uma coisa que me ajudou demais. O que acontece? Quando eu comecei a estudar para concurso público, como eu falo para vocês em todos os vídeos, eu não tinha a malandragem, eu não sabia estudar. Eu já ia direto para execução, eu não sabia que eu tinha que fazer um projeto. Todo projeto tem início e final. Eu não sabia que eu tinha que primeiro ver o meu motivo, o meu porquê, o onde, o como e depois executar. Eu não sabia. Por mim era começar a estudar lá o material, acabou e pronto. Eu não sabia que era necessário fazer muita questão. Eu não tinha noção disso, e muito menos como eu fazia as questões. Até porque quando eu fazia questão, que não era muitas vezes, no começo, quando eu não sabia estudar, eu ficava frustrado porque eu errava muito. E isso daí me deixava meio abalado e eu não fazia questão, coisa que eu deveria ter feito. Mas vamos lá, galera. Depois que a gente então entende sobre como estudar fazendo questões, isso daí muda a gente radicalmente. Eu falo para vocês, o meu índice de acerto subiu de 400% a 500%. Eu lembro que eu tinha lá uma planilha que eu fiz à mão mesmo, lá no sulfite. Eu escrevia lá, acertei tantos. Eu comecei a fazer mais questões, eu percebi o quanto aquilo era necessário para mim. E aí você começa a entender por que é necessário fazer questão. E a questão de concurso público, quando você vai resolver, primeira coisa, não basta você resolver, ver quantos você acertou, quantos você errou e falar assim, beleza, da próxima vez eu acerto mais. Não, essa não é a forma correta. Essa é só uma forma de você fazer, às vezes, um simulado. Acertei tanto, errei tanto. Não. Toda questão que você faz, você tem que ir nos porquês daquela resposta. As pessoas costumam dizer o seguinte, a questão que tem 5 alternativas, por exemplo, ela tem a menos errada. E as outras são totalmente erradas. Quando a gente fala menos errada, é no sentido de, pô, você vai ter que ir naquela questão que você julga estar correta. Entendeu? Por isso que a gente fala menos errada. Embora às vezes ela seja cópia do copia e cola de uma lei. Por quê? Se você falar assim, eu tenho certeza, eu tenho segurança de que essa questão aqui está certa, isso daí já é um passo gigante que você dá para a sua aprovação. Porque você conseguiu descartar 4 alternativas erradas. Entendeu? Diferentemente, quando você vai fazer uma questão, você fica em dúvida entre 2 ou 3. E você fala assim, bom, pela minha experiência, eu acho que é essa alternativa aqui, mas eu não tenho certeza. E você faz e acerta. Você não respondeu com convicção. Então você julgou que aquela lá é a menos errada, mas você acertou. Aí o que você tem que fazer? Poxa, eu acertei, mas eu não acertei batendo o pé. Eu acertei porque eu consegui eliminar algumas. Eu tenho que acertar sabendo que eu acertei. E aí você vai pegar aquela questão ali que você acertou e vai falar assim, bom, por que eu acertei? Vamos lá ver. Você olha as outras alternativas e vai dizer assim, ah, tá, porque essa daqui está errada nisso, essa está errada naquilo, blá, 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 e essa daqui realmente está muito certa, agora tenho certeza de que eu acertei. Olha a diferença. Você foi atrás dos motivos pelos quais você acertou aquela questão, porque você julgava menos errada. Aí que eu já comecei a entender, eu falei, putz, cara, e quando caíam outras questões semelhantes àquela resposta, eu já acertava. A grande diferença também, que para mim era um problema enorme, era quando eu errava questões, e isso é de extrema importância. Errar a questão é muito importante. É muito importante você errar a questão. É o momento certo para você errar quando você faz simulados. Exatamente, simulados e provas anteriores. Você lá imprime, começa a fazer a questão e erra. E você não deve ficar frustrado. No primeiro momento você fica, porque você quer acertar, você está estudando para aquilo. Então você quer ver resultado. O resultado não é aquele. Você fica triste, e você às vezes acaba desistindo. Mas quando não? Quando você erra uma questão, aí que você vai ver por que você errou. Por que eu errei? Tá, vamos lá na lei, vamos lá. Tá, aqui que eu errei, eu descobri por que eu errei. E por que eu não acertei? Aí você vai na questão correta. Tá, por que essa daqui que é a correta? Ah, tá, porque está escrito desse jeito, tá, porque o autor entende desse jeito, porque é uma jurisprudência que eu não sabia. Ah, então é por isso que essa está correta. Olha só, além de você entender por que você errou a questão, você vai entender porque tem mais 3 erradas, mais aquela que você errou, você vai entender porque a outra está certa. Gente, isso é estudar. Quando você estuda para uma prova, fazendo questão, você está estudando muito ativamente, porque a gente fala,
O estudo ativo, ele é o mais importante que tem, porque você está ali, ó, você está retendo informações, você está indo atrás de informações, isso ajuda demais. Eu não consigo explicar para vocês aqui de forma muito abrangente sobre como você faz mais questões, porque é muita informação, muita informação. Por isso que eu falo para você, gente. O pessoal já está retornando lá, dando feedback do nosso curso, eu estou muito feliz mesmo, por isso que eu fico agradecido. Se você que está assistindo adquiriu, novamente eu agradeço a você, para você entender o nosso recado, entendeu? Isso daí, inclusive, a gente explica lá no curso, sobre como fazer questão e tudo mais. E aí, quando você resolve fazer questões de concursos públicos, você entende o porquê você está fazendo questão. Não é simplesmente você pegar, vou fazer um simulado e pronto. Ah, faço o simulado, acertei tanto. Tá, mas e as que você errou? Aquela que você acertou com aquela certeza absoluta, é isso e tudo mais, essa daí beleza. Mas na maioria das vezes, quando você ainda está intermediário, você está meio verde, você nunca vai falar, acerto com certeza, isso, porque é isso. Você sempre vai ficar com o pé atrás. Tirando, claro, questões que a gente fala de exatas, porque questões de exatas já é bem diferente. Questões de exatas você chega no resultado matemático. Então ali ou você sabe ou você não sabe. Claro, pode haver alternativas em que o examinador tenta te mandar para o erro? Pode haver sim, claro, pode haver. Aí você consegue ir atrás do porque você errou, mas ela é uma coisa muito mais direcionada, sabe? Eu errei porque esqueci de colocar um número aqui, porque eu não somei e tal. Beleza, isso não é uma coisa muito direcionada e você conserta. Agora, questões que são questões escritas, de humanas, a gente fala, essas questões você tem que ir atrás para você saber muito mais informações a respeito delas. E aí quando você, inclusive, se você é um assinante de plataforma, é isso que você vai fazer também. Você assina aquela plataforma de questões, você vai lá naquela plataforma e vai falar assim, cara, eu estou muito verde, vou chutar aqui, tá? Em nacionalidade. Lá no artigo 12 da Constituição, estou verde. Estou dando um exemplo bem bobo, tá? Porque não é uma matéria tão difícil, mas vamos supor que você está verde. Você vai selecionar lá na sua plataforma de questões que você assina, só questões de nacionalidade. E vai ver o que você está errando, o que você está acertando. Porque é isso que você precisa para você reter informações. Quando você faz questão de concurso público, é a melhor maneira de você conseguir reter informações para você passar nos concursos públicos. É nas questões que você vai ver o verdadeiro porquê de você acertar ou errar. A maior prova que existe é fazer questões. A maior prova que fazer questões não existe. Não existe outra prova. Essa é a maior prova, você fazer questões. Por isso que eu falo para vocês, quando eu estudava lá atrás, eu tinha medo de fazer questões, era um medo bobo, que aquilo me segurou por alguns anos e eu não sabia porque eu estava indo mal nas provas. Porque eu não fazia questões, eu tinha medo. Aquele medo me corroía. E eu não tinha por que ter medo. Tudo bem, era inseguro? Era. Mas você não tem que ter medo de errar a questão, porque só está você ali a questão e ninguém precisa saber que você errou. O que você precisa saber é entender por que você está errando. E você vai atrás de informações. Você, às vezes, vai naquela plataforma de questões que você assina, ali embaixo, nos comentários de alunos, tem até de professor também, mas tem muito aluno que é fera, é até melhor do que professor, que ele põe vários comentários daquela questão, seja naquele que concurso, TEC, GRAM. Você vai lá e os caras... Cara, tem aluno que põe resposta, você fala, mano, que aluno que é esse, cara? Aluno concurseiro. Então você aprende o tempo todo quando você faz questão. Foi dessa forma que eu falei para vocês, que meu índice aumentou de 400% a 500% quando eu comecei a fazer questão de concurso público. Isso ajudou demais. E é isso que eu quero que você aprenda a partir de agora, quando você for estudar e você tirar o seu momento para fazer questão. Você vai tirar pelo menos... semanalmente, um momento para fazer muita questão e a cada 15 dias você vai fazer uma prova. Não é fazer uma prova de concurso público e ir lá fazer, mas você vai baixar uma prova. Você vai baixar uma prova e você vai fazer. Como se fosse você fazer o concurso. Põe a aguinha de 500 do lado, cronometra no relógio 4 horas. Se puder, você faz no local público, num shopping, por exemplo, onde tenha barulho. Você precisa de barulho, porque no dia da prova, se estiver tendo ali, lá na rua da faculdade ali, um sambão, ou se não um jogo, uma final... Você tem que saber concentrar quando tem isso. Porque quando você faz lá no silêncio da sua casa com aquele fone de ouvido, que é abafador, é uma coisa. Outra coisa é você chegar lá, em frente à escola, e ter um sambão lá na frente. Isso daí pode te atrapalhar. Tudo isso também eu aprendi. Beleza, galera? Novamente, obrigado. Obrigado mesmo a você que adquiriu o nosso curso. E se você quiser adquirir o nosso curso,
Estou deixando o link aqui na descrição, vai lá, é um pouco mais de R$1 por dia, você terá acesso por 1 ano ao nosso curso gravado, tá? Com várias videoaulas, slides e e-books para você maratonar. E aí eu falo para você, eu mudo você da água para o vinho. A partir desse momento, quando você concluir nosso curso, você vai ser outra pessoa, beleza? O meu Instagram aqui, @AndersonConcursado, e também o nosso Telegram. Acessa lá, galera, a gente te espera, beleza? Um abraço para você, até mais, tchau, tchau.